Olá pessoal, estou aqui com a nossa querida Débora Toledo, nossa especialista no mercado financeiro, para entender essa loucura toda que aconteceu ontem, essa queda da bolsa, esse circuit breaker que interrompeu a compra e venda de ações durante meia hora. Então, para a gente começar, para começo de conversa, Débora, o que foi esse tal circuit breaker? Né? Todo mundo começou a entrar em desespero, parou a compra e venda. O que é esse dispositivo da bolsa? Bom, esse dispositivo é um mecanismo de proteção que quando há uma queda brusca mais de 10%, a bolsa automaticamente ela para de comercializar para as pessoas repensarem, voltarem, ver se o pânico justifica sim ou não. Para todo mundo dar uma respirada, Sim, né? sim. Maravilha. O que causou isso ontem? Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que não tem nada a ver com o Brasil. Isso tudo começou devido à disputa de preço do barril de petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Bom, os dois países eles não entraram em acordo porque desde o coronavírus está tendo uma desaceleração na economia mundial. Então, o barril do petróleo já vinha caindo naturalmente. E aí, o que aconteceu? Os países da OPEP e a Rússia sentaram para conversar para ver se valia a pena baixar o barril do petróleo. Só que eles não chegaram a nenhum acordo. E aí, a Arábia Saudita, ela ficou realmente bem chateada e aí ela resolveu aumentar a produção e também ela resolveu diminuir lá o preço dela. Só que lembrando que a Aramco, que é como se fosse a Petrobras da Arábia Saudita, é a empresa que tem o menor custo de produção de petróleo no mundo. No entanto, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita ela depende dessa receita da Aramco para financiar a economia não petróleo. Então, todo esse caos, todo esse pânico foi para ver, será que essa atitude da Arábia Saudita foi premeditada, sim ou não? E até onde vai? No entanto, por mais que a Arábia Saudita tenha tentado dar um tiro para atingir na Rússia, acabou afetando o mundo inteiro, inclusive o principal parceiro dela, que é os Estados Unidos, que ele perdeu aí de duas formas, tanto com as ações que se desvalorizaram, como também fica mais cara a produção de petróleo de xisto, com o barril aí a $30. Então, só para todo mundo entender, existe a OPEP, né, para garantir, para discutir os preços do petróleo, e tanto Rússia como Arábia Saudita deram uma banana, né, para a OPEP, saíram nessa corrida por preço e acabou gerando essa corrida mundial, né, nos preços do petróleo, que derrubou o preço, chegou a cair quanto? 30%? O preço do barril do petróleo. E aí, Débora, qual que foi o impacto que isso teve aqui no Brasil? Bom, no Brasil é importante a gente falar que a Petrobras é uma empresa que ela depende da commodity de petróleo. Então, o preço das ações da Petrobras é diretamente proporcional à variação do preço do petróleo. Então, se o petróleo cai, as ações da Petrobras caem também. Então, já foi afetado logo no início. Então, foi isso que aconteceu. Agora, a questão é, será que isso vai continuar? Sim ou não? E o consumidor? Como a Petrobras ela estava já aumentando o preço do petróleo, quando o petróleo caiu, não necessariamente vai reduzir, mas a tendência é que reduza. Porque o Bolsonaro ele se posicionou por não intervenção na política de preços da Petrobras. Perfeito. E o que o coronavírus tem a ver com essa história toda? Teve influência do coronavírus? Começou com o coronavírus e se agravou com essa crise do petróleo? Como é que essas coisas se encaixam? Bom, eu acho interessante a gente falar, realmente a raiz do problema foi o coronavírus, e aí isso justifica também o dólar, né? As pessoas estão falando aí, tudo isso é culpa do Brasil. Não tem nada a ver. O que aconteceu? O coronavírus, ele é um vírus que não é tão letal quanto o SARS, por exemplo, mas ele tira as pessoas de circulação. Então, vamos começar falando da China. A China é uma grande fornecedora da cadeia mundial, vamos lá, da indústria da moda, tecnologia, indústria automotiva. E aí, o que aconteceu? Com o coronavírus, as pessoas pararam de circular e pararam de fabricar. As fábricas lá da China, elas tiveram essa diminuição.
E aí isso acabou tendo um efeito dominó e sendo turbinado nas economias do mundo. Então, Estados Unidos, né, Europa, Arábia Saudita, e tudo isso, o que acontece? Quando você tem uma desaceleração econômica, isso acaba afetando o preço da commodity do petróleo, porque o petróleo ele está totalmente relacionado com a variação do consumo, né, mundial. Então, se estava tendo uma desaceleração, o petróleo também ia caindo. E todo esse pânico, né, com o petróleo caindo, os países exportadores, vamos conversar, vamos ver o que a gente faz. Será que a gente produz mais? A gente diminui a produção? E aí, se for para for culpar alguém, seria a falta de diálogo da Rússia com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita fala que, olha, o Putin tem os métodos de negociação bem equivocados, a gente discorda e vamos fazer isso aí, vamos produzir mais e vamos ver o que dá no mundo. E a gente sofreu essa consequência e, consequentemente, quando você tem um pânico, por exemplo, já com o coronavírus e esse pânico agora com o petróleo, o que acontece? Os investidores, eles procuram se apegar a ativos mais seguros, e o dólar é um ativo seguro. Então, o que acontece? Você tem um aumento, né, da procura por dólar para se proteger. Então, por isso que o dólar está indo lá nas alturas. E para quem investe na bolsa, Débora, é um bom momento para investir, com os preços em baixa, tem gente falando que vai cair mais ainda para segurar. O que você diz para o pessoal que está investindo? Bom, primeiro é momento de cautela. Você tem que ver o seu perfil, né? Se você tem apetite ou gastrite. Mas é nesses momentos que estão as grandes oportunidades, né? Nesse momento que quando os ativos eles estão caindo, depreciando, que aí tem uma grande possibilidade aí de você realmente ganhar dinheiro futuramente com ele. Porque vocês acham, por exemplo, que a diminuição, né, do preço do petróleo, né, do barril do petróleo, isso vai afetar o preço de uma grande varejista no Brasil? Então, nesse dia, de repente, estava lá com desconto aí de no mínimo aí de 20%. Então, são essas oportunidades que a gente tem que ver, né, até que ponto essa crise pode sim afetar determinadas ações na Bolsa. É isso aí, pessoal. Espero que tenhamos tirado algumas dúvidas sobre o que está acontecendo e continue nos acompanhando no Brasil 200.